Claro, vamos às opções, primeiro do técnico Ramon Dias para essa segunda etapa. Tem o 32, Donelli no banco, 13, Gustavo Henrique, 16, Pedro Henrique, 17, Giovanni, 21, Bidu, 23, Fagner, 25, Kaká, 26, Biro, 27, Breno Bidon, 36, Wesley, 37, Ian e 77, Coronado. Já no Grêmio, né, as opções do Renato Portaluppi para a segunda etapa, 97, Kaique, 2, Fábio, 53, Martins, 36, Natan, 26, Mike, 37, Duqueiroz, 23, PP, 15, Edenilson, 11, Monsalvo, 32, Natan Fernandes, 39, Gustavo Nunes e 9, Arezzo. Luciano, só antes uma coisa, o Ramon Dias não tem muito esse costume de trocar, né, assim que volta do intervalo, mas o número 36, Wesley, como disse o Spina, que seria talvez uma boa opção, já estava no aquecimento, era o único jogador do Corinthians que estava aquecendo aí durante a primeira etapa e ele já está em campo para dar sequência no seu aquecimento. Aliás, eu acho o seguinte, eu até quero a opinião do Spina em relação a isso, porque eu acho o Wesley hoje o melhor jogador da equipe do Corinthians, e é impressionante como ele não consegue se firmar entre os titulares. Olha, meu caro Luciano, o Wesley, ele tem altos e baixos, né? Alterna boas jogadas e não, erra muito nas decisões, né? Realmente tem tudo para ser um grande jogador, um jogador agudo, que vai para o 1 a 1, vai para cima, tem o drible, chuta bem, mas o Wesley, esse campeonato brasileiro que o Corinthians vem jogando com dificuldade, jogou muito contra o Fluminense. Depois desse jogo com o Fluminense, o Wesley sumiu, né? Mas a gente tem que acreditar, porque é um jovem jogador. Até acho que tem que dar oportunidade, e hoje é um jogo bom para ele entrar. Até acho que ele deve entrar aí no lugar do Romero. Outro jogador que eu gosto, tecnicamente muito bom jogador, só que não tem caixa para aguentar um jogo, é o Coronado, um jogador que enxerga o jogo. Eu também acho que mais para frente aí o Ramon Dias vai colocá-lo. É outro atleta. No momento ali que os jogadores, aliás, uma ação de marketing, né, com torcedores, junto com ex-atletas, vejo o Marcelinho Carioca, o Ronaldo Giovanelli chutando a bola ali nos jogadores, nos torcedores, muito legal ali essa interação. É um momento ímpar, né? É um momento que com certeza eles vão guardar com imenso carinho ali, poder estar ao lado. Olha o Marcelinho Carioca. Foi querer dar aquela devagarzinho, o homem foi pegou rolar, ali, o homem adivinhou. O torcedor ganhou o guia. Esse aí não dorme. Esse aí não dorme. Defendeu o pênalti do Marcelinho, só ele e o Marcão que fizeram isso, né? Acho que o do Marcão foi um pouquinho mais importante, mas é claro que para esse torcedor vai ficar marcado para sempre na memória. Pelo que eu consegui verificar aqui, isso é uma ação com os jogadores homenageando aí pelo título da Copa do Brasil de 1995. Então, tá aí alguns jogadores que levantaram essa taça, então aí os torcedores, é claro. Tem a impressão que o Célio Silva tá ali, ó, no meio da lua ali, tá vendo? Célio Silva, grande Célio Silva, que hoje faz parte do trabalho nas categorias de base. Só que o Célio, ele não joga mais, sabia? Ele chegou até a trabalhar com ele lá no São Caetano, ele não participa de pelada, de nada. Não, encerrei. Olha o Marcelinho, falta na entrada da área, jogou por cima. Já foi o tempo. Tem mais um jogador ali. Ele vai lá, ó, vai botar outro, botou ali do lado, botou, jogou pra fora. Se fosse ele naquela batida do Grêmio lá, que acho que o cara bateu feio no estádio, com certeza, com certeza faria. Naquela época, no auge, década de 90, era pênalti. Era pênalti. O torcedor se abraçava na arquibancada. Agora ele já meteu 3 dedos ali, já meteu no ângulo de novo o Marcelinho Carioca. Conhece muito o pé de anjo, apaixonado torcedor do Corinthians também. Ele que já disse o nome, né? Marcelinho Carioca, veio do Rio de Janeiro, mas vive agora em São Paulo, tem São Paulo agora como sua casa. É um cara que está
absolutamente familiarizado, mesmo que seu local não é aqueles lá que acabou a carreira e voltou para sua cidade. Esse aí, São Paulo, é a cidade dele. Ele é revelado nas categorias de base do Flamengo, exatamente numa Copa São Paulo de Juniores, né, Espírito? Que venceram o Corinthians, ele, Djalminha, Paulo Nunes, vários jogadores que subiram para o profissional e fizeram sucesso. Normalmente a Copinha, quando um clube é campeão, não sobe muitos jogadores assim com grande importância para o futebol brasileiro. E o Flamengo naquela época até goleou o Corinthians naquela Copinha, subiu vários jogadores e muitos deles fizeram sucesso. Agora o Marcelinho representou a camisa do Corinthians, como Edilson, Ricardinho, Gilmar e tantos outros ali, né? O próprio Dida naquela final do Mundial que o Geraldinho tanto gosta, né? No Maracanã. Então o Corinthians fez sucesso. E no Maracanã o Marcelinho também acabou perdendo o pênalti. Ele perdeu. Era para ele ter matado. Exatamente. Né? E aí ficou o Edmundo chutou para fora. Ô Espira, você acha que quem foi maior como atleta no Corinthians? Marcelinho Carioca ou Cássio? Aparentemente melhor. O Cássio? Olha, eu vou te falar uma coisa. Para mim, o maior ídolo e maior jogador do Corinthians se chama Roberto Rivelino. Agora, aí é uma briga de cachorro grande. Você pegar o Cássio e pegar o Marcelinho é complicado, tem que pensar bem. Mas eu vou dar um impacto técnico. Porque eu vou falar uma coisa, eu sou da década de 70 e lembro muito as pessoas falando, né, da importância do Rivelino. Só que todos sabem que eu também vivi no Rio de Janeiro, tenho muita relação e também cresci ouvindo a importância do Rivelino para a história do Fluminense, como um dos grandes ídolos da história do Fluminense. Até porque às vezes a gente acaba a coisa do grande ídolo, ele é muito pessoal, porque tem jogadores que tem momentos, né? Quem não vai colocar, por exemplo, entre os grandes ídolos da história do Corinthians, o Basílio, mas aí você vai falar, por que o Basílio? Porque ele fez aquele gol que tirou o Corinthians da fila de 23 anos e 77 contra a Ponte Preta. Mas o Basílio não era nem titular daquele time absoluto, ele jogou depois, se tornou, hoje é uma pessoa extremamente importante, faz parte do dia a dia do Corinthians, ainda trabalha no Corinthians, mas a gente acaba pensando assim, quando o maior, e aí a gente vai voltar a Juninho, você pode voltar a Polegar, a tanta gente lá atrás, Luizinho, mas o que a gente pode falar é o seguinte, que eu reputo, né, o Cássio, nesse passado recente, mas também pelo grau de importância que ele teve, como o maior jogador, pelo menos na minha opinião, o maior jogador da história do Corinthians. E tinha, por exemplo, Marcelinho, muitos falavam do Sócrates, mas o Sócrates foi importante mais numa relação de mais extra-campo do que dentro de campo, porque dentro de campo teve 2 títulos paulista e só, né? Foi uma época importante também. O Rivelino, coitado do Rivelino, nem título conseguiu dar ao Corinthians e tem esse grau de importância tão grande. É muito louco essa coisa da torcida, né? Porque, por exemplo, o Renato no Grêmio, ele tem motivo para ser ídolo. Todos até colocam ele como o principal jogador, porque ele simplesmente deu uma Libertadores jogando e uma Libertadores como treinador. No Mundial, né? E o Mundial. Então, ele sobe no degrau. Mas o Grêmio teve, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, que tem muita gente que, por conta da saída dele, do jeito que foi, e tantos Mário Sérgio, Paulo César Caju, muitos jogadores. O que eu acho é o seguinte, é difícil porque muita gente analisa pelas conquistas, né? O jogador conquistor é melhor. Eu, particularmente, eu vou pela bola. Para mim, igual o Rivelino no Corinthians não teve. Outro jogador que eu considero ídolo, abaixo do Rivelino,
é o Super Zé. E naquela aquela seleção que os torcedores fizeram dos maiores jogadores do Corinthians, o Zé Maria não entrou, colocou o Fagner. O Zé Maria disputou 2 Copas do Mundo, ia disputar a terceira, às vésperas foi cortado por uma contusão nos amistosos, e o pessoal coloca o Fagner, que eu particularmente jogou bem no Corinthians, até acho que não deveria estar, mas sem condições. E outro que eu gosto é o Vladimir. Também gostei muito do Sócrates. Agora tem o peso das conquistas. Se você for falar em conquista, aí vai lembrar do Cássio, a defesa contra o Vasco da Gama, do Diego Souza, a final do Mundial, que ele pegou umas bolas impegáveis, né, como se diz. Então é muito relativo. Eu tenho a minha opinião, você tem tua, o torcedor tem a tua, então é importante respeitar. Mas para mim, eu até costumo chamar o Roberto Rivelino de Roberto Reivelino. Não, e de goleiro, a gente fala do Cássio, mas o Corinthians também tem um grande goleiro. O Dida foi espetacular. O próprio Ronaldo Giovanelli, que aqui estava, foi, aliás, eu acho, já entrei até em alguns debates com alguns amigos, que eu acho que o Ronaldo foi muito mais, na minha modesta opinião, né? Na minha modesta opinião, ele foi muito mais importante para a conquista de 90 do que o próprio Neto, que às vezes se auto-intitula o dono daquele título. Porque eu acho que o Neto foi muito importante nas quartas e na semi. Na final ele sumiu contra o São Paulo, ele foi importante contra o Bahia, ele foi importante contra o Atlético, mas durante a primeira fase foi absolutamente coadjuvante. E o Ronaldo naquela campanha, porque a gente vamos combinar, a zaga do Corinthians era uma emoção danada. E ele foi absurdo. E é um dos grandes goleiros. E aí a gente pode voltar a Carlos, né? A gente pode voltar o próprio Tobias, Valdir Pérez, Leão, Gilmar. Muita gente passou com a camisa de número 1 do Corinthians, que, poxa vida, não tem o que reclamar. Certo, Gabriel? Com certeza, né? Claro, os nomes que não são da minha época, mas é claro que a gente conhece a história de clubes como o Grêmio. Então realmente dá pra listar, fazer uma lista, ficar 45, fazer um tempo todo aqui falando sobre grandes ídolos da equipe do Corinthians e é claro também da equipe do Grêmio, no momento que o trio de arbitragem já está de volta no campo, o Corinthians também está no campo. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para o pessoal que nos acompanha, alguns ouvintes fiéis que estão sempre com a gente. Primeiro, um abraço para o sogro, não pode faltar, o sogro Reinaldo, torcendo muito pelo Corinthians, junto com a família, junto com a minha namorada, a Heloísa. O jogo do Corinthians sempre é bom ouvinte fiel. Sempre é bom ouvinte fiel, realmente está sempre acompanhando aqui as transmissões e a programação da Rede Nacional de Notícias. Uma notícia aqui pra gente, muito legal, que chegou pra mim. O pessoal que tá trabalhando agora no período noturno lá da Volks colocou a transmissão da Rede Nacional de Notícias numa caixinha de som e tá trabalhando e acompanhando a transmissão. Então um abraço aí pro meu cunhado Henrique também, que tá lá trabalhando, ralando e ouvindo a melhor transmissão da web da Rede Nacional de Notícias. Show de bola! Um abraço pra toda a galera da Volks lá acompanhando o microfone aqui da Rede Nacional de Notícias. Eu ia falar só para fechar o tema goleiro, que eu lembrei do... Sabia que o Corinthians teve um goleiro que foi unanimidade. Disse que não existe unanimidade. Eu conheci um goleiro unanimidade. Você vai lembrar dele? 2005, Johnny Herrera. Lembra dele? Lembro. Ele era unanimidade. Eu vou te falar por quê. Eu fui pro Chile fazer um jogo, Corinthians e Universidade Católica. E aí ele tinha jogado lá no Chile. E aí eu peguei um taxista e falei, pô, ele jogou aqui na Universidade do Chile. Aí o cara falou assim, não, ele é muito ruim. Aí eu conheci o atendente do hotel, que era torcedor do Colo-Colo. Ele falou, não, o Johnny Herrera é péssimo. Aí eu conheci o cara da Universidade Católica, que trabalhava lá, e falou assim, Johnny Herrera é horrível. Eu falei, gente, impressionante, ninguém gosta do cara. Essa é a unanimidade negativa. Quando aqui na Neoquímica Arena.